Olá, minha querida amiga e meu querido amigo, nos encontramos mais uma vez para juntos buscarmos compreender esse assunto tão relevante para a nossa salvação, que é a questão do juízo. Agradeço porque você está aí comigo todos os dias e que você está sendo esse instrumento de Deus para compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares. Assim eles terão contato com esse conteúdo e isso pode fazer diferença entre a vida e a morte, salvação e perdição de alguém. Te agradeço de coração, tá bom? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, a sua contrapartida é nos abençoar se inscrevendo. Quando você se inscreve, o canal se fortalece. Quando você dá o seu gostei, o canal se fortalece. Quando você escreve aqui no chat, o canal se fortalece. Tudo isso é importante. Por favor, nos ajude a tornar esse canal relevante para outras pessoas também. Vamos juntos, o juízo pré-advento. Bom, quando que vai acontecer o julgamento? Algumas pessoas estão confusas a esse respeito. Algumas pessoas pensam que quando Jesus voltar a essa terra, ele vai começar o seu julgamento. Bom, nós sabemos que para alguém ser julgado, ele precisa ser formalmente acusado, precisa ter registro do seu crime e ele precisa agora se defender diante de um julgamento. Então há todo um processo, não é simplesmente um julgamento em si. É um processo que envolve toda a cena do julgamento. Baseado naquele texto de Mateus capítulo 25, quando Jesus disse: quando o Filho do Homem vier na glória de seu Pai, sentar-se-á no trono da sua glória e separará as nações, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. Uns colocarão à sua direita, outros colocarão à sua esquerda. Aí as pessoas dizem assim: está aí a prova de que quando Jesus voltar que vai começar o julgamento. Não. Perceba bem que esse texto, ele já vem, o Senhor Jesus, quando senta no seu trono, ele já vem com a decisão. Uns ficarão à sua esquerda, à sua direita, e outros ficarão à sua esquerda. Mas como ele sabe os que ficam à sua direita e à sua esquerda? Porque ele já fez esse julgamento anterior e quando ele veio, ele simplesmente separou uns para a direita e outros para a esquerda. Os da direita nós já vimos, né? Receberam a salvação quando ele disse: vinde bendito do meu Pai, e herdai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os que estão à sua esquerda também recebeu uma sentença, porém de condenação. Afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Olha aí, preparado para o diabo e seus anjos. Então, nós vemos que uns recebem uma sentença e outros recebem outra sentença, e essa cena de julgamento, na verdade, é uma cena de declaração, salvos e perdidos. Porém, o julgamento começou antecipadamente. Quais são os textos bíblicos que nos ajudam a entender acerca de um juízo pré-advento, ou seja, um juízo que vem antes da vinda de Cristo? Deixa eu ler para você aqui Daniel. Daniel, ele viu uma cena de julgamento, Deus mostrou para ele. Capítulo 7, versículo 9 diz assim: continuei olhando até que foram postos nos tronos, e o ancião de dias se assentou, suas vestes eram brancas como a neve, e seus cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono era chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele, milhares e milhares o serviam, miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhe tirado o domínio. Todavia, foi-lhe dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Você está percebendo aqui? O tribunal assentou-se, abriram-se os livros e a vida na terra transcorreu. Aqui o chifre pequeno, representado pelo poder romano que perseguiu o povo santo, continuou a sua ação até que foi morto. Porém, em relação aos outros animais, está dizendo que foi dado-lhe prolongação de vida por um tempo. Você percebe que o juízo está acontecendo e as cenas do grande conflito na terra ainda estão acontecendo. Aí o verso 13 diz: eu estava olhando nas minhas visões de noite, e eis que vinha como a nuvem dos céus como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem.
O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Bom, esse texto aqui, ele é claro em nos dizer que o juízo, ele vem antes do final de todas as coisas, quando Jesus voltar a essa terra. Existe uma parábola de Jesus que ele conta que um rei preparou uma grande festa, um grande banquete para comemorar o casamento do seu filho. Então ele mandou chamar os convidados não quiseram vir, deram sua desculpa. E ele voltou a insistir. Diz a Bíblia que esses convidados eram maus e assassinaram os que estavam indo levar a mensagem do rei. O rei indignou-se, foi lá e executou todos eles. Não tinha mais ninguém. A sala das bodas estava preparada, os cevados foram abatidos, o vinho foi preparado, estava tudo pronto, mas não tinha ninguém. Aí ele mandou o seu servo sair por todas as esquinas das ruas e por todos os vales, por todos os becos, e convidasse quem encontrasse. Aqueles que aceitassem o convite poderiam entrar. E a Bíblia diz que a sala se encheu de pessoas. Agora, olha só que interessante. No capítulo 22 de Mateus, e no versículo 11, nos diz assim, ó: entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você percebe que antes do casamento, esse convidado passou por uma revista, ou seja, o dono, o senhor, veio àquela cena para revistar todos, para verem como estavam vestidos. Aí encontrou um indivíduo que não estava vestido adequadamente, sem as roupas nupciais, e esse foi lançado fora, onde havia trevas, choro e ranger de dentes. Aí você percebe que antes do casamento houve uma investigação e depois a condenação. Nós percebemos que o juízo ele tem que acontecer antes da volta de Cristo. Você se lembra que quando Jesus voltar a essa terra, ele vai trazer o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Está lá em Apocalipse 22. Então, uns vida eterna e outros morte, condenação. Por isso tem que ser antes. Aí diz a Bíblia que quando Jesus voltar, os mortos em Cristo ressuscitarão. E diz a Bíblia que o restante dos mortos não reviveram até que passassem mil anos. Ora, irmão querido, irmã querida, se Jesus vem e dá ressurreição para os que morreram em Cristo, é sinônimo de que eles foram julgados e agora recebem a recompensa, a ressurreição. Aí o apóstolo Paulo vai dizer: e nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Os que foram ressuscitados. E estaremos para sempre com o Senhor. E nos encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor, foram as palavras. Então, se Jesus veio, ressuscitou e transladou os vivos e os levou para os céus, quer dizer que eles já haviam passado por um julgamento antes do advento, da vinda de Cristo, e por isso ressuscitaram. Agora, e os ímpios? Diz a Bíblia que eles estarão em pleno desespero, escondendo nos penhascos dos montes, dizendo: caí sobre nós, esconde-nos daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira dele, quem poderá subsistir? Diz a Bíblia que esses sofrerão eterna perdição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. A glória de Cristo os matará. Bom, Jesus vem. Esses escondem nas cavernas, preferem morrerem esmagados pelas rochas do que olharem para Cristo. Por que isso? Porque eles foram julgados e não foram achados dignos da salvação. Então nós percebemos claramente que essa é uma cena bem evidente. Jesus vem, traz o galardão, vida eterna para uns, ressurreição para os mortos, mas perdição para outros.
Lá no capítulo 11 de Apocalipse também traz a cena do julgamento. Quer ver? Deixa eu ler para você Apocalipse 11, versículo 1, que diz assim, ó: Foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também foi-me dito: Dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Essa é uma figura de linguagem que demonstra julgamento, quando pede para que ele meça não somente o santuário, mas também os que nele adoram. Ou seja, enquanto eles estão adorando no santuário, eles estão sendo medidos ou estão sendo julgados. Está vendo, querido amigo? Então, quando é o nosso julgamento? Quando será? Quando vai acontecer o nosso julgamento? Pode ser que ele esteja acontecendo nesse exato momento. Nós não sabemos, por isso a Bíblia fala: vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Em cada instante que nós passamos sem Cristo, nós estamos correndo um risco sério de recebermos a perdição. Mas cada instante que nós passamos com Cristo, devotando a nossa vida a Ele, buscando-o de coração puro, se interessando pelo que Ele se interessa nessa terra, aí nós temos a segurança de estarmos sendo vistos pelo Deus, juiz de toda a terra, com bons olhos, porque nós estamos escondidos atrás de Cristo, o nosso grande general. Não quer você se entregar hoje a Jesus para que essa também seja a sua realidade? Vamos orar? Querido Pai, obrigado por tudo que o Senhor nos fez. Obrigado por tudo que em Jesus temos. É só nele que há esperança, é só nele que confiamos. Pelo que Ele fez, pelo pagamento que Ele operou, nós aceitamos. Em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo e querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada e eu fico esperando você ansiosamente. Aproveite bem seu dia.